Muito bem, vimos aí então o comentário da Lília. Resumidamente, o assunto é sempre os recursos humanos, né? Exatamente, autodesenvolvimento, né? A nossa responsabilidade com relação àquilo que a gente mais reclama, né? Nós precisamos fazer alguma coisa. Tá certo. Bom, estamos recebendo aqui um amigo que faz horas que eu estou tentando trazê-lo ao programa e é complicado. Viaja, congressos, professor da universidade, professor de pós-graduação, enfim. Mas consegui. O inverno nos trouxe o Sérgio Raskin. Serginho. Tudo bom, Silvio? Que bom te ver. Um prazer, tudo bom. Bem-vindo. E a neta, a Laura, um ano, Laura 9 meses. A Laura vai bem, tá bonita, crescendo, inteligente, cara do vô. Cara do vô, é parecida com o vô, né? Parecida com parecida com a avó, igual a avó. É verdade, é verdade. Bom, Sérgio, tu sempre, além de participar como conferencista em congressos e tal, mas participa de congressos. Tu estivesse em Curitiba agora, né? Tive um congresso em Curitiba agora, muito interessante, congresso de implantodontia, onde o grande foco foram dois fatores super interessantes. O primeiro é a tecnologia, informática na odontologia, como fazer planejamentos, previsibilidade, resultados estéticos finais e como planejar cirurgias via computador. Uma técnica muito interessante e com resultados muito previsíveis, né? E a segunda, que eu acho que é a mais interessante de todas, porque a tecnologia, a gente corre atrás da tecnologia. A tecnologia vai surgindo e a gente vai indo atrás. A segunda é como tornar as próteses mais naturais possíveis, né? Porque quem perde um dente e vai fazer um implante, então já perdeu um pouco de osso, já perdeu um pouco de gengiva, e aquele dentinho fica um pouquinho maior, um pouquinho mais comprido, se der um sorriso mais acentuado, vai aparecer que alguma coisinha está um pouco diferente. Então, as técnicas todas são como trabalhar a estética rosa, que não é estética dentária, sim a estética gengival, para deixar o aspecto da prótese o mais natural possível. Os resultados são, como eu digo, previsíveis. A gente já começa hoje a trabalhar com implantodontia, com correção da gengiva, correção do osso, com uso de biomateriais, aquelas técnicas mais agressivas de tirar pedaço, tirar osso, porque toda cirurgia de enxerto, são duas cirurgias, é uma cirurgia da área doadora e uma cirurgia da área receptora. Então, o que acontece? A área receptora, que é a área que recebe o enxerto, que recebe o implante, essa não dói, essa é tranquila e sossegada. Mas a área que tu tira um pedaço, ou de gengiva, ou de osso, ela complica um pouquinho, né? Exatamente, ela fica mais chatinha um pouco, né? Porque implante não dói, né? Os pacientes tomam paracetamol e se precisar, né? Eu sou testemunha disso, fiz implante lá com o Sérgio, beleza. Bom, que bom, né? Então, assim, esse tipo de trabalho agora a gente está trabalhando com biomateriais, materiais que vão se transformar em tecido muito parecido com osso, com suporte, vascularizados, como se estivesse funcionando direitinho e a gente começa a repor. Só que isso não precisa mexer com o organismo, Silvio. A gente faz o seguinte, a gente pega esse material, coloca ele na região que a gente quer trabalhar, dá o formato que a gente quer, chama-se ósseo-condução, dá o formato que a gente quer e esse material manda uma mensagem química para o organismo, diz, me substitui uma parte, me transforma em osso, né? E eu preciso segurar o implante. E eu tenho que manter a forma. Então, essa mensagem química se chama ósseo-indução. Então, os materiais têm mais outras coisas, mas as básicas que a gente procura é o formato que a gente quer dar, porque a gente pode ter previsibilidade, como eu falei, a gente pode deixar a coisa bem encaminhada para ter a posição do implante, e aí entra a informática, a gente estuda, planeja toda a história do tamanho do osso que a gente quer, o formato do osso que a gente quer, e além disso, agora com as impressoras 3D, a partir da tomografia, pena que eu não trouxe, porque eu não sabia que íamos conversar a respeito disso. Um dia nós vamos lá e vamos mostrar isso, vamos lá no consultório. Com a tomografia, eu faço um protótipo do osso do paciente, em plástico. Então eu posso fazer minha cirurgia antes, planejar minha cirurgia antes e já ter uma ideia de como é que eu vou trabalhar. Então, assim, as coisas estão muito bacanas, porque a informática ajuda muito o crescimento da ciência, né? Tanto a ciência da saúde quanto a ciência da computação, estão transformando a odontologia numa coisa muito gostosa de trabalhar.
né? E com resultados muito bacanas. E o odontólogo também é um curioso, né? Porque ele poderia simplesmente se acomodar com o conhecimento que tivesse, enfim, e se tornar uma pessoa obsoleta até com as técnicas, né? E como a gente sabe que tem muitas pessoas que são assim. Eu sempre vejo que é muito importante o perfil curioso e que busque novos recursos, enfim, como professor universitário não poderia ser diferente, né? Eu não sou professor universitário, eu tenho uma escola de pós-graduação, de atualização, né, um curso que, parece, eu não estou ligado a nenhuma universidade hoje, já tive, hoje não estou. Né? Só para dar professor sempre será. Ela é professora de coaching lá. Então, assim, é muito bacana, a gente lida com muita gente, muita juventude, né? Ver os problemas, como estamos falando de economia e desenvolvimento, né? Ver as questões econômicas hoje que atrapalham muito o crescimento e até a curiosidade das pessoas, porque para ser curioso custa dinheiro. Né? Então um mercado difícil para quem começa, né? Mas tem muita gente boa, tem uma juventude aí brilhante vindo, dá gosto de ver. E a odontologia, né, Sérgio, ela é uma das áreas assim, que mais evoluiu na questão tecnológica, né? Eu vejo, né? Porque há muito tempo nós temos uma relação muito e dos outros profissionais que também passaram pelos programas que eu fiz, e de 15 anos para cá, 20 anos para cá, foi um absurdo. Não, mudou tudo. Eu estou formado, a minha turma está comemorando os 39 anos preparativo das festas dos 40 anos de formado, né? Mas a gente estava comentando que a odontologia que eu aprendi na faculdade não é a odontologia que se faz mais hoje. Não dá para parar de estudar. Essa é a grande verdade. Não dá para parar de estudar. Para concluir, assim, espero que venha mais seguido aqui, pelo menos uma vez por mês, seria interessante, porque eu acho que hoje é o nosso espectador da região metropolitana, do litoral, aqui em Porto Alegre, enfim, essas coisas são importantes o pessoal saber, né, que hoje tem um recurso à disposição. O Brasil era considerado o país dos desdentados, né? Hoje essa realidade mudou, né? Está mudando gradativamente. Mudou. Até com a história da implantodontia, os primeiros casos de implante, aqueles maiores que a gente fazia, era a recuperação dos dentes das pessoas que não tinham mais dentes. Então eram próteses, protocolo, reabilitações inteiras, próteses de boca inteira. Hoje a gente faz elementos individuais, pontuais, um casinho pequeno, porque coisas pontuais. Por quê? Porque as grandes coisas, aquela falha da odontologia, de se extrair muito dente, de fazer, que hoje não se faz mais isso, se preserva tudo que se pode, acabou. Aquela quantidade de desdentados acabou. Para ter uma ideia, 30% da população dos Estados Unidos é desdentado total. Não tem um dente nem em cima nem embaixo. Então imagina as diferenças de economia, de cultura e de educação do Brasil para os Estados Unidos. Claro que a gente tem um grande número de desdentados no interior do interior, né? Pessoas que não têm acesso a uma odontologia mais eficiente, ou até a centralização da saúde, que é a grande queixa do negócio, a questão dos médicos, né, nos grandes centros. Mas mesmo assim a gente nota uma mudança na cabeça das pessoas que está resultando uma mudança nas bocas. Tá certo. Sérgio, muito obrigado pela Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Muito obrigado. Sempre. Um rápido intervalo, já voltamos.